Vamos falar sobre crescimento? Tirar as principais dúvidas. Será que o meu filho está dentro do normal? Quando me preocupar com o crescimento do meu filho? Será que precisa tomar GH? Não precisa? O que é o GH? Então, várias dúvidas aí sobre o crescimento, como a gente acompanha, como que o pediatra pode estar identificando as alterações do crescimento. Vamos tirar todas as dúvidas, os principais mitos em relação ao crescimento aqui nessa série de vídeos sobre o crescimento. E nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre como identificar se meu filho está com algum problema de crescimento, como que a gente pode acompanhar e tirar todas essas dúvidas. Eu sou Juliana Albuquerque, sou endocrinopediatra e nessa série de vídeos sobre crescimento eu quero tirar todas as suas dúvidas. Passando um pouquinho, eu gosto muito de falar sobre crescimento porque o crescimento ele é o principal parâmetro de saúde da criança. Uma criança que cresce bem é sinal de que ela está saudável. E o contrário, se tem uma criança que a gente está acompanhando a curva e de repente não vem crescendo bem, esse pode ser o primeiro sinal de alguma doença. Mesmo uma doença mais geral, como algum problema nos rins, ou uma criança que está com uma anemia, ou mesmo uma verminose, essa criança pode prejudicar o crescimento, assim como algumas questões endocrinológicas. Então, o crescimento ele pode estar prejudicado, por exemplo, na criança que tem alguma alteração de tireoide ou que não está produzindo bem cortisol. Também em algumas doenças desabsortivas, em que o intestino não absorve bem os nutrientes, como na doença celíaca. Então, o crescimento ele é um principal parâmetro de saúde da criança. Não é à toa que quando você leva seu filho no pediatra, um dos principais elementos na consulta é o que? Medir, pesar, colocar na curva, acompanhar esse crescimento da criança. Esse crescimento ele é mais importante do que qualquer exame. Então, às vezes na rotina, os pais às vezes chegam, ai doutora, mas eu quero fazer um exame, preciso fazer um check-up no meu filho. Mais importante que qualquer exame laboratorial é a gente pesar, medir essa criança, colocar no gráfico, acompanhar esse ritmo de crescimento. Mas então, como que eu sei se meu filho tem algum problema de crescimento? Como que eu posso identificar isso, né? Além das consultas aí de rotina com o pediatra. Então, alguns sinais de que seu filho não está crescendo bem, por exemplo, se ele é o menor da turma. Às vezes, tá dentro da turma, você já percebeu que a maioria das crianças da idade dele são maiores. Você percebe, às vezes, também que ele não troca de numeração de roupa, não troca de numeração de sapato, né? Mudou a estação, é inverno, você não precisa comprar roupa nova para ele, que a roupa lá do ano passado cabia nele, é sinal de alerta, né? De que ele não está crescendo bem. Uma das coisas antigas que eu acho que são bem legais de fazer e caseira, né, que dá pra gente acompanhar esse crescimento, é aquela tradicional forma de medir em casa, né? Ou na porta, ou numa parede, fazer marquinhas, colocar data. Eles amam também participar disso e perceber que eles estão crescendo. Então, também é uma forma da gente identificar se a criança tem algum problema de crescimento, né? E aí vem outras dúvidas. Ah, mas eu não sou alta, o pai também não é alto, quer dizer que ele vai ser sempre pequeno? Isso é um dos mitos, né, em relação ao crescimento. O fato do pai e da mãe não serem altos não justifica necessariamente essa criança não estar crescendo bem. Então é importante ter esse acompanhamento personalizado, saber o padrão genético da família, se essa criança está dentro ou não do esperado. Então, o que é o crescimento normal? O que a gente espera? Qual que é a velocidade de crescimento que a gente espera para as crianças? Depende muito da faixa etária. Então, as crianças quando nascem, elas nascem normalmente por volta aí de 50 centímetros. Isso não varia muito, né? Isso pode variar aí, de 48 a 52, seria uma variação normal. No primeiro ano de vida, até um ano, é o ano que se mais cresce, é o ano que o ser humano mais cresce, que ele vai crescer em torno de 50% do tamanho. Então, o bebê que nasce aí por volta dos 50 centímetros, por volta de um ano, ele vai ter aí em torno de 75 centímetros. Então, esse crescimento
no primeiro ano de vida, 25 centímetros, não existe outra fase da vida que a criança cresça tanto. Então, o primeiro ano é um ano super importante de crescimento. O segundo ano eles crescem bastante também, aí em torno aí de 10, 15 centímetros. E a partir do segundo ano de vida, eles vão entrar no padrão genético da família. Então, até os 2 anos de idade, essa criança tem muita relação com peso de nascimento. Então, bebês que nasceram com peso normal tendem a crescer bem nesse primeiro e segundo ano de vida e está muito relacionado à nutrição desse bebê. Então, um bebê que se alimenta bem, né, que mama bem aí nos primeiros 6 meses, que tem uma boa alimentação, que aceita bem a comidinha, que se alimenta bem, eles crescem mais. Então, a nutrição ela é muito importante, especialmente nos primeiros 2 anos de vida. Já o padrão genético, né, o quanto os pais são altos ou não, vai influenciar depois, a partir dos 2 anos de vida. Então, a única fase da criança que a gente pode esperar que tenha aí uma queda na curva de crescimento é por volta dos 2 anos. Por quê? Ele pode, até os 2 anos, ser um bebezão, ser um bebê grande, porque mamava bem, comia bem, e aí ser um bebezão, mas isso não quer dizer que ele vai ser um adulto alto. Aos 2 anos ele entra no padrão genético da família. Então, a partir dos 2 anos ele vai alcançar na curva o percentil correspondente à altura da família. E aí a gente tem uma conta. A gente faz uma conta com a altura do pai e da mãe, que vai ser no próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso. Aproveitando, se você está gostando desse assunto, se isso te interessa, se você tem dúvidas, não esquece. É muito importante que você curta o vídeo, envie para alguma mãe, algum pai que também se interessa, participe, deixe nos comentários suas dúvidas também, isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais famílias. Então a gente falou aí do primeiro ano de vida, que é o que mais cresce, o segundo ano também cresce. A partir então dessa idade ele vai entrar aí no padrão genético da família. Em média, antes de entrar na puberdade, essa criança tem que crescer no mínimo 5 a 6 centímetros durante um ano. Então, a velocidade de crescimento é um dos principais parâmetros para a gente avaliar se essa criança está crescendo bem ou não. E a partir da puberdade, então quando a criança começa a entrar aí nas mudanças do corpo, eles vão ter o estirão. E essa velocidade de crescimento muda. E aí muda, é diferente de meninas e é diferente para os meninos. As meninas fazem esse estirão logo no início da puberdade, então por volta aí, em média dos 10 aninhos de idade. E os meninos, eles vão fazer esse estirão mais tardiamente, por volta dos 13, 14 anos. Sendo que o estirão do menino pode chegar aí a 10, 11 centímetros no ano. E a menina em torno de 9 centímetros no ano, no pico do estirão aí de crescimento. E por isso que a gente acompanha também, junto com o crescimento, muito junto, a gente vai acompanhar o quê? A puberdade, os sinais de puberdade, se está dentro da idade normal, qual que é a velocidade de crescimento, tudo isso a gente vai estar acompanhando junto também. Então, para esse primeiro vídeo, acho que a gente falou um pouquinho aí sobre quando esperar, o que esperar da criança, o que é um crescimento normal, quando suspeitar de que a criança não está crescendo bem, quando que a gente precisa investigar mais a fundo. E nos próximos vídeos a gente tem muito assunto ainda para falar. Vamos falar sobre o GH, que é o hormônio de crescimento, quando está indicado, o que é o GH, né? O que é o hormônio de crescimento, como que é esse tratamento para crescer. Além disso, vamos falar também aí da curva de crescimento, como que é esse acompanhamento, vamos falar também dos principais mitos, tirar as dúvidas. Então não deixe de assistir os próximos vídeos e lembra também de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para a gente poder ter mais pessoas aí participando aqui do canal. Obrigada por assistir até o final.